Mitos e verdades sobre Tadalafila e Sildenafila. Quem não sabe essas medicações, os nomes comerciais é o Cialis e o Viagra, são medicações usadas para ereção e tem muitos mitos em torno dessas medicações e é sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Meu nome é Bianca, sou médica, urologista e andrologista. Aqui no YouTube eu falo muito sobre saúde masculina, saúde sexual masculina. Então se você quer saber mais, ficar por dentro de tudo que eu falo aqui, não deixa de se inscrever no meu canal e ativar os sininhos. Vamos lá! Então, quando a gente fala dessas medicações, né, o famoso, o azulzinho, Tadalafila, eu vejo que realmente tem muitos mitos e tem muitas verdades sobre isso. São medicações muito seguras que a gente utiliza para o tratamento da disfunção erétil. E esse é o objetivo desse vídeo, ser um vídeo mais prático, falando só de tudo que é mito, tudo que é verdade sobre essas medicações. São medicações da classe dos... Elas têm a mesma classe, né? São inibidores da fosfodesterase tipo 5. Então, é uma medicação que inibe uma enzima, que impede a degradação do GMP cíclico e facilita o processo de ereção. Então, a principal indicação é o tratamento da disfunção erétil. Então, mito número 1, usar Tadalafila causa dependência. É mito ou é verdade? Eu devia ter no YouTube a opção de um vídeo interativo, onde a gente colocasse e a pessoa pudesse clicar, né? Isso é mais divertido. Dependência física, não, mas o paciente pode ter uma dependência psicológica disso. Paciente que não precisa tomar a medicação, paciente que tem boa ereção, porque assim, a indicação é disfunção erétil. Mas tem paciente que começa a usar pra fazer uma graça, e às vezes ele vai gostando da sensação, e às vezes quando não vai usar a medicação fica inseguro. Por isso que a gente tá sempre alertando pra não usar sem necessidade. O paciente pode ter uma dependência psicológica de não conseguir mais depois sim. Tem paciente que tem dependência psicológica e tem paciente que às vezes realmente precisa da medicação. Então a gente tem que estar diferenciando isso. Mas a dependência não seria uma dependência química da substância, seria uma dependência emocional, psicológica. Tá? Agora, mito número 2. Quem tem problemas cardiovasculares não pode usar essa medicação. A verdade é que essas medicações podem ser usadas por quem tem problemas cardiovasculares, desde que esses problemas estejam controlados. Então, se o paciente tem um problema cardiovascular, é importante que esse problema esteja controlado, que converse com seu cardiologista. A principal contraindicação é o uso de substâncias que contenham nitratos, que são muito usados por cardiopatas, né? Medicações como Isordil, Monocordil, que é um vasodilatador, que também é utilizado no controle da hipertensão. Então, essa é a principal contraindicação. Mas pacientes que têm problemas cardiovasculares, desde que esse problema esteja sendo acompanhado, esteja sendo tratado, eles podem sim estar fazendo uso dessa medicação. E aí, falando sobre isso, a gente já vai pro mito número 3. Essas medicações causam infarto? Não, não causa infarto usar Tadalafila e Sildenafila. Mas por que tem tanta história de alguém que usou medicação, usou Tadalafila, usou Viagra e infartou usando o remédio? Existe uma associação entre a disfunção erétil e ter problemas cardiovasculares. Eu tenho vários vídeos falando sobre isso. Então, homens que têm problemas cardiovasculares têm uma chance maior de ter disfunção erétil. Então, o que causa infarto? Sedentarismo, tabagismo, hipertensão arterial, diabetes, obesidade. O que causa disfunção erétil? Sedentarismo, tabagismo, obesidade, diabetes. Entendeu? Que os fatores de risco para causar um problema são os mesmos para causar outro. Então, existem já estudos mostrando que essas medicações têm sim uma segurança cardiovascular. Existem estudos mostrando que quem fez o uso dessas medicações tiveram um índice menor de infarto, AVC, comparados com os homens que não fizeram uso da medicação. Então, acredita-se até que, na verdade, o contrário. Existe uma hipótese que essas medicações podem, inclusive, serem cardioprotetoras. Então, elas não causam infarto. Elas podem diminuir a pressão arterial. São medicações vasodilatadoras, mas não vão ter o poder de causar um infarto ali do miocárdio ou um AVC. Tadalafila é melhor porque dura mais tempo. Será que é verdade? Então, de fato, a Tadalafila, essa é uma verdade parcial. A Tadalafila, ela realmente dura mais tempo. Ela foi conhecida como a pílula do final de semana. Ela tem uma ação que pode durar até 36 horas. Mas não dá pra dizer que ela é melhor, porque existe muita resposta individual. Vai ter homens que vão ter uma resposta melhor e mais satisfatória com o uso da Sildenafila, por ter um efeito mais rápido e às vezes se sentem melhor. Então, não existe nenhum estudo científico mostrando a superioridade de uma. Então, realmente, a Tadalafila
tadalafila tem essa vantagem de ter um efeito mais prolongado e o paciente consegue ter relações mais espontâneas, sem precisar programar tanto, mas tem pacientes que vão ter uma resposta melhor com a sildenafila. Então a resposta ela é individual, tanto que existem os dois, né, as duas substâncias ainda. Quem toma tadalafila ou sildenafila não precisa de estímulo sexual. Mito. Precisa sim. Ela não vai funcionar, não vai causar... Ai, tomei, vou ter uma ereção espontânea do nada. Ela vai facilitar o processo. Então, se você tomar e for assistir o jornal, não vai ter uma ereção. Não sei o que... Não, comecei... A não ser que o âncora do jornal seja... Não, tô brincando. Mas assim, precisa de um estímulo sexual, entendeu? Então, é uma medicação facilitadora da ereção e precisa do estímulo, precisa do namoro, precisa ali senão não vai funcionar. Então, ela precisa de estímulo, é uma facilitadora, não vai provocar uma ereção do nada no cidadão. Tomar mais comprimidos aumenta o efeito, então isso é uma verdade parcial. Então, aumentar a dose, em alguns casos, claro que vai aumentar o efeito. Então, tadalafila de 5, de 20 vai ter um efeito maior, mas depois que você atinge uma determinada dose ali, você ficar acumulando dose em cima de dose não vai aumentar o efeito. Então, essa não é um mito, mas tem que se atentar às doses máximas de cada molécula, né? Então, a sildenafila, ela pode ser usada na dose de até 100 mg, e às vezes a gente pega pacientes que usam, às vezes, super dosagens, e aí não é recomendado. A tadalafila, a dose máxima diária é de 20, a sildenafila, a dose máxima diária é de 50. É possível combinar uma tadalafila de 5 com uma sildenafila de 50, é possível fazer essas combinações de uso diário com uso sob demanda. Não pode tomar álcool quando toma tadalafila ou sildenafila. Essa é um mito. Pode, só que tem que cuidar muito com as quantidades. É muito comum ter histórias de pacientes que consumiram o álcool e aí não tiveram o efeito esperado da medicação, porque o álcool pode jogar contra ali, pode deprimir e pode atrapalhar o processo de ereção. Então, dependendo da quantidade, se for a primeira vez que está utilizando, eu recomendo que não utilize para ver a resposta da medicação. A quantidade de álcool pode interferir. Não é proibitivo tomar o álcool com a medicação, é possível tomar, consumido, mas dependendo, se você tomar em excesso, pode acabar cortando o efeito, tá? Tadalafila ou sildenafila aumenta o pênis? Não vai aumentar propriamente dito, não vai aumentar o dito cujo propriamente. Não vai aumentar, mas sim, o homem que tá fazendo uso, ele pode notar que o pênis fica mais vistoso, com uma presença, porque ele vai ter uma circulação maior ali, vai ter uma facilidade maior de ter ereção, vai ter uma circulação maior, o pênis vai ficar mais relaxado. Então sim, não indico para esse fim, para essa finalidade estética, mas sim, alguns homens acabam fazendo uso para esse fim, pode acontecer. Não aumenta, mas ele pode ficar no estado flácido, menos encolhido, digamos assim. Mas não é essa a indicação da medicação, tá? Não vão usar para isso. Na verdade é um mito. Tadalafila vai me ajudar nos meus treinos. Essa é polêmica, viu? Eu sei que tem muita gente que utiliza tadalafila pensando em ter uma melhora da performance ou pensando nos benefícios cardioprotetores porque usam esteroides. De fato, eu sei que muita gente utiliza, mas quando a gente pensa em estudos científicos, eles não demonstram ali uma melhora de performance física ou muscular, e também não tem ainda essa relação que de fato vai proteger, vai ser um cardioprotetor para o usuário de esteroide. Então, o homem que é usuário de esteroide em altas doses, ele pode ter sim problemas cardiovasculares, mas não existem evidências que usar tadalafila vai impedir de ter esses problemas, ou que vai melhorar a hipertrofia, ou que vai... Inclusive até tem um vídeo falando sobre isso aqui no canal. Tadalafila de uso diário ou sob demanda, qual que seria melhor? Então eu vou deixar aqui no final de sugestão, se vocês querem saber sobre isso, um vídeo só falando sobre tadalafila de uso diário ou sob demanda.